A seguir, IIGD Irajá. Aquilo, irmãos, uma coisa é a pessoa estar firmada na palavra, bem firmada na fé. Ouve, crê e pratica. Isso é dia a dia. Lamentavelmente, irmãos, muita gente espera a casa cair para correr e buscar a Deus. Aí quer que Deus reconstrua a casa num piscar de olhos. Outras pessoas que já são de Jesus não vigiam essa casa. E aí, não vigiam nem o seu castelo. Porque quando uma pessoa encontra Jesus, ela tem de começar uma construção magnífica. Ele diz: eu vim para você ter vida, e vida em abundância. Agora, irmãos, vai ser necessário. Sexta-feira nós fizemos aqui uma faxina, lá embaixo, na capelinha. Fizemos uma bela de uma faxina. Faxinar tudo que não prestava no coração, na cabeça, tirar todas as dúvidas, tirar todo o ressentimento. Na realidade, a Bíblia usa, o Senhor Deus usa várias simbologias para simplificar a compreensão. Não é difícil. A questão é o coração aberto. Receber a palavra de Deus com o coração de criança. Há pessoas, irmãos, que se convertem e ficam assim tão religiosas. Religiosidade faz parte? Depende. A pessoa pode ter aquela aparência piedosa, tranquila e ser realmente uma pessoa de fé, uma pessoa que ama a Deus, mas às vezes a aparência religiosa engana. Quando você começa a ouvir, de repente desmorona tudo. A pessoa confessa um monte de medos, fica apavorada com tudo. Uma fé superficial, super fraca. Aí você diz: se bater um vento forte, derruba essa casa. Essa pessoa cai, desmorona. E outros não, irmãos. Numa simplicidade, assumindo, crendo na palavra. Vem tentação, a pessoa logo corre para onde tem de correr. Corre para a palavra que já está no coração e diz: não, está aqui. A verdade é isso aqui. E corre para os esconderijos do Altíssimo para dizer: Pai, é no Senhor que eu confio. Isso é que vai fazer a diferença, irmãos. Uma coisa é uma pessoa não conhecer, a outra é conhecer e não levar a sério. No culto anterior, no culto que tivemos agora, hoje, anterior a este, nós lemos uma palavra que para o pessoal de casa, da televisão, vai pensar que é repetição de culto. Tá? Até pela roupa, mas não é. Nós queremos ir um pouquinho mais fundo nessa palavra que é muito forte. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, de coração, ela sabe que ela vai precisar ser ensinada na palavra de Deus. Ser ensinada. Foi uma das coisas que Jesus mais fez quando andou aqui na terra como homem. Jesus caminhava e pregava, ensinava, pregava, sentava, ensinava e pregava, ensinava. Que Jesus tanto ensinava? Os segredos da vida. Uma realidade que ninguém sabia. A existência do diabo como alguém que rouba, mata e destrói. Que comanda legiões e legiões de espíritos malignos que se espalham pelo mundo para destruir a nossa sociedade. Mas também tem estratégias, também há grupos de espíritos malignos preparados por Satanás para tentar atingir o corpo de Cristo, pessoas cristãs. O apóstolo Paulo diz que, se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos de Deus. Enquanto as pessoas não entenderem com clareza e não souberem diferenciar entre o que é de Deus e o que não vem de Deus, não vão ter uma fé positiva, poderosa, ou seja, não vão ter uma visão cristalina para repreender o mal. Vocês vejam que falta de coerência. Vejam se não é uma falta de coerência, até de sensatez. A pessoa diz assim: você vai fazer uma visita a uma pessoa enferma, que já é de Jesus, e acredita que Deus colocou aquela doença como uma provação.
Aí você vai até ela e diz, olha, a doença não vem de Deus. Satanás é quem rouba, mata e destrói. Jesus veio para te dar a vida. Não, não é bem assim. Deus resolveu me provar e eu tenho que ser provado. Mas por que pede oração de cura? Eu vejo nisso uma incoerência, até uma falta de sensatez. Bom, se você acredita que está sendo provado por Deus, por que está pedindo para sair da prova? Que rebeldia é essa? Sim ou não? É rebelde. Ué, peraí, você tem um filho pequeno. Teu filho fez uma malcriação violenta. Você botou ele lá na cadeirinha para pensar, 5 minutinhos. 1 minuto depois que você põe, chega o pai, o meu filhinho, que eu tô de castigo, mamãe botou. Vem cá, meu filho, sai de castigo. Peraí, que autoridade essa mãe vai ter? Nenhuma. Ele vai fazer a mesma coisa que fez, não vai? E vai fazer com o pai também. Estou errada? Então, irmãos, é preciso que o cristão abra o coração para essa simplicidade da palavra, de entender e parar. Como cidadão chegou para mim e disse, pastor, eu sou evangélico há 14 anos. A senhora está dizendo que Jesus Cristo resolveu todos os nossos problemas no Calvário. Todos os nossos problemas. Então não era para ninguém ter problemas. Falei, pacote de bênçãos de vida, tá certo. Ué, mas não é assim? Ele disse, mas não está na Bíblia que Deus mata, Deus fere? Eu disse, amigo, olha só. Uma coisa é a ação de Deus no Antigo Testamento. Ele é o mesmo Deus, mas a ação é diferente. Antes de Deus enviar Jesus, ele agia diretamente. Depois que ele entregou Jesus, tudo ficou por conta de Jesus, a palavra. Então vamos ver quem é Jesus. Vamos aprender quem é Jesus. Mas vamos ouvir a Jesus. E aí vamos ver o que Jesus trouxe. O que Jesus trouxe? Ele definiu num versículo, ele expôs os 2 reinos. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu tenho que saber como conquistar essa vida abundante. Ora, a pessoa visita as igrejas, destrói o templo do Espírito Santo, vai para o pecado, vive na sujeira, o diabo entra e arrebenta. Aí, tá vendo? Isso aí, tá vendo? Ó, eu não estou falando, é de Deus. Não, meu irmão, não se brinca com as coisas espirituais. A partir do momento que uma pessoa aceite a Jesus, ela se torna uma nova, a vida vai ser outra, meu irmão. Assim como vai ter o poder para desfrutar da vida abundante, também tem a responsabilidade ou as responsabilidades de obedecer a Deus. Esse é o grande segredo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, e leia o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas claro que isso é impossível, não? Sim ou não? Agora, irmãos, o que Jesus fazia primeiro? Ele percorreu toda a Galileia fazendo o quê? Ensinando. Irmãos, toda pessoa que aceita Jesus tem de estar predisposta a aprender. E as coisas de Deus não são difíceis, são simples. Mas é preciso aplicar o coração. É preciso abrir o coração, porque as coisas de Deus, a palavra de Deus, os assuntos dos quais Deus trata concernentes à nossa vida, e Ele fala da nossa vida material, fala da nossa vida espiritual, Ele fala de cada área da vida, Ele fala das nossas responsabilidades, Ele fala dos nossos direitos, Ele fala por que devemos ter alegria. Enfim, essas coisas, as coisas de Deus, só são compreensíveis dentro do coração. Então nós temos de abrir bem o coração e ter uma comunhão e uma relação profunda com Deus. Não adianta achar que frequentando igrejas, as pessoas vão resolver os problemas. Participação ativa do corpo de Cristo. Meus cultos. Por que participar de cultos na igreja se eu posso ler a Bíblia em casa? Muito fácil. Obedeça. Por quê? Deus diz, congregai-vos, chegai-vos juntos. Deus é pai, nós somos filhos, Ele quer ver os filhos na casa dele. E aí?
Na nossa casa, irmãos, quando abrimos a Bíblia, você já viu Bíblia de novo convertido, que frequenta correntes e visita várias igrejas, onde anuncia uma benção, aquele novo convertido dá lá? Ou visitante de igreja, abre a Bíblia dele para você ver. Está tudo marcadinho, destaca texto. Aonde? Em quê? Nas bênçãos, só tem bênção. Responsabilidade, mandamento. Chegou uma senhora na nossa igreja, foi muito engraçado, irmãos. Chegou uma senhora na nossa igreja, estava fazendo culto, um espaço pequenininho. Eu estava assim, bem pertinho, falei assim, abre a sua Bíblia em Malaquias, porque agora nós vamos falar do cuidado da casa de Deus. Então vamos falar do dízimo. Aí ela folheou, olhava para mim, folheava, não olhava para a Bíblia. Eu falei, você está com dificuldade em encontrar Malaquias? Eu ajudo. Não. Eu falei, mas deixa eu ajudar a senhora. E ela está folheando e fechou a Bíblia. Eu falei, a senhora não quer ler Malaquias? E ela disse, é que eu arranquei as páginas de Malaquias. Eu falei, a senhora arrancou por quê? Porque ele fala de dízimo? Ela arrancou as páginas do livro de Malaquias. É realidade. Pastor Luiz Carlos esteve aqui essa semana, até contei no culto anterior. Como eu disse, não é repetição de culto. Pastor Luiz Carlos disse, pastor, eu vi um jovem senhor sempre nos cultos, e de repente ele sumiu. Não era mesmo, não tive como encontrar, nem procurar. E aí, encontrei no mercado. Falei, amigo, não lhe vejo na igreja faz um tempinho. Ô, pastor, quero agradecer, que palavra boa, mas seus cultos são muito demorados. Eu encontrei uma igreja agora do meu jeito, muito boa. O culto é de meia hora. O culto é de meia hora. O pastor Luiz Carlos estava me contando e ria, falou, pastor, você não quer ouvir nada. Ele quer a benção. Então, tipo assim, Senhor, o Senhor me abençoa, sou do Senhor, sou servo. Eu sou evangélico, já fui no culto, certo? Estou aqui, quero minhas bênçãos. Jesus ensinava, irmãos. Jesus ensinava. Mas e depois que a gente aprende? Aí entra, a segunda parte. Você não come todas as vezes que você come comida física, que você faz uma refeição. Você faz para discernir sabores? Não. Sempre digo e estou repetindo isso hoje. Você chega na sua casa, sua mulher diz assim, olha bem, preparei, temos uma novidade fantástica, ganhei uma receita assim, maravilhosa, divina. Você fica assim, na expectativa, e quando senta à mesa que vai dar a primeira garfada, você já aguça o seu paladar para sentir que gosto é esse, o que é isso. Só que isso não acontece depois que essa comida passa a fazer parte do cardápio da sua casa. Se você comer toda semana, 2, 3 vezes, você vai comer para se alimentar, mas não para discernir sabores, sim ou não? Às vezes a palavra que a gente precisa, irmãos, é uma palavra que nós meditamos ou que ouvimos num culto há alguns anos atrás. E Deus está esperando que você acenda aquela chama de fé para dizer assim, lembra que eu te fiz um milagre nessa palavra? Você lembra que nessa palavra você conquistou uma bênção? Você lembra que você conversou comigo e disse, Senhor, está escrito, eu quero essa bênção? A atenção que se dá à palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, e começa de imediato a colocar em prática, aos pouquinhos aquilo que vai aprendendo, isso alega o coração de Deus. É mais ou menos assim. Está me dando atenção? Muito bem, vamos em frente. A quem tem, será dado. Deus vai abrindo mais. Há pessoas, irmãos, que estão repletas de versículos na cabeça. Chegam a regurgitar versículos o tempo todo. Mas não tem nada na prática de vida, irmãos. Quando bate um vento, desmorona. Irmãos, uma realidade que teve de gente aí, irmãos, desesperada, com sintoma disso, daquilo e daquilo outro. É só bater uma virose. Quantos cristãos apavorados. Caramba.
Não sei se você lembra. Não, é só a turma da minha idade que vai lembrar. Há uns 30 anos atrás, 30 e poucos, 40 anos, tinha um anúncio muito engraçado na televisão das casas pernambucanas. Acho que nem existe mais, né? Mas tinha um anúncio muito engraçado. Vinha assim, uma geada. Vinha um frio com gelo bater na porta. Aí a dona da casa abria a porta e dizia assim: não adianta bater, eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas é que vão aquecer o seu lar. Quem lembra disso? Tinha que ser assim, meu irmão, com o poder de Deus dentro do seu coração e na tua casa. O mosquito foi lá. Você ia dizer assim: não adianta morder, eu não deixo você entrar. Pode morder, não vai entrar. Por quê? Não vai entrar. Por quê? Não vai entrar. E aí? Mas o sintoma chegou e você repreendeu com fé e Jesus entrou em ação e queimou aquele mal. Tem gente que vence um câncer e tem gente que não vence um mosquito. É muito triste, irmãos. É muito triste. Vamos aprender? Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos fazer uma leitura aqui, irmãos, porque aqui é uma abertura panorâmica para a prática. Então assim, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, pessoal? Você atentou bem para esse versículo? Agora eu não vou falar do que não deu atenção, eu vou falar do que deu atenção. Então, de novo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa. Agora vamos no 25. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada. Os ventos bateram forte, muito fortes, muito fortes. A chuva veio torrencial, tempestade. Mas a casa estava em cima de quê? A casa estava em cima de quê? Vamos ver que rocha é essa. Isaías 50. Isaías capítulo 50, versículo 10. O que está escrito em Isaías capítulo 50, versículo 10? Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, então agora vamos aqui à prática. Você viu em Mateus Jesus dizendo: aquele que escuta estas minhas palavras, ou seja, as palavras que Deus vai te revelando, e pratica. Ele comparou com alguém que construiu uma casa em cima da rocha. Desceu a chuva forte, violenta. Os ventos assopraram, violentos. E a casa ficou firminha. O vento passou, a tempestade passou e a casa está aí. Discernimento entre verdade e mentira. De onde vem a desgraça? Qual é a origem da desgraça? Você não sabe dizer o diabo? De onde vem a desgraça? De onde vem a bênção? Da palavra de Jesus. Da palavra. É aqui que você encontra o seu tesouro. Mas é aqui que você encontra as responsabilidades. Meu irmão, Deus não vai dar atenção a uma pessoa que não dá atenção para Ele. Pode visitar igrejas, pode frequentar a melhor igreja da face da terra. Se você não der atenção às palavras, quando o vento soprar, você está vazio, meu irmão. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.